Olá, amigos e amigas estudantes. Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Manuel Braga e estarei conversando com vocês durante esta aula. Olhem só, este vídeo é mais uma aula de ecologia. Nele, vamos compreender como funciona o processo da sucessão ecológica e os conceitos que envolvem este assunto. Tudo bem? Podemos começar? Bom, sucessão ecológica é um processo ordenado da instalação e desenvolvimento de uma comunidade. Então, esse processo ocorre com o tempo e termina quando se estabelece na área uma comunidade estável. Para que ele possa ser entendido, então, nós temos que conceituar sucessão primária, sucessão secundária e comunidades pioneiras, intermediárias e clímax. Mas antes de conceituar sucessão primária, vamos pensar na seguinte situação. Vamos imaginar uma área próxima ao vulcão em erupção que foi completamente destruída pela lava. Fauna e flora foram eliminadas. O que será que acontece com essa área? Sim, com o passar do tempo, e muito tempo, ela voltará a possuir as mesmas características que havia antes dessa catástrofe. Espécies vegetais começarão a surgir entre o ambiente rochoso, facilitando então a formação do solo e a sua fertilização com a morte desses vegetais. Mais plantas vão morrendo e tornando o solo mais fértil, o que torna então o hábitat favorável para outras espécies mais complexas. E com o passar do tempo, esse hábitat volta a ter as características que possuía antes dessa catástrofe. No esquema que vocês estão vendo, podemos demonstrar a sucessão primária, que se inicia numa área na qual anteriormente não existiam seres vivos. Ambientes como rochas nuas, dunas, ilhas vulcânicas, lagos recém-formados, enfim. O processo de sucessão primária é geralmente mais lento, podendo levar dezenas de anos para que um solo rochoso passe a abrigar uma vegetação com arbustos e gramíneas. Parece que está complicando, né? Mas não se desesperem, vamos ver imagem por imagem para tentarmos entender como é que funciona esse processo, tudo bem? Vamos observar cuidadosamente a imagem A. Como vocês podem observar, a rocha está nua, não há nenhum tipo de vegetação cobrindo ali, né? Então, fatores ambientais como a chuva e até mesmo o próprio vento, eles vêm por desintegrar a rocha, e isso contribui para a formação do solo. Damos a esse processo o nome de intemperismo. Então, quanto maior o tempo de exposição da rocha à atmosfera, maior a sua decomposição física e química, criando uma camada de solo. Vamos observar agora a imagem B. Nesta imagem, observamos espécies pioneiras, como os líquens, instalando-se e modificando superficialmente a rocha, iniciando então o processo de formação do solo. Os líquens eles vão formando um tapete orgânico que enriquece o solo, deixando-o mais úmido e rico em sais minerais. Mas afinal, o que são espécies pioneiras? Pois bem, as espécies pioneiras elas são capazes de iniciar uma sucessão ecológica. São espécies de pequeno porte e de desenvolvimento rápido. São espécies simples, mais resistentes. Elas criam as condições para o aparecimento e instalação das comunidades seguintes. São espécies que conseguem resistir ao sol e também elas não têm raízes muito profundas. Então, você consegue imaginar alguma espécie que seja classificada como pioneira? Estamos chegando no meio do caminho. Vamos ver agora o que acontece na imagem C. Como estamos observando nessas imagens, outras plantas começam a se instalar e, se vocês observarem ali na figura do canto, a espessura do solo ela aumenta. Isso já é favorável para outras espécies vegetais. Então,
A partir disso, as condições que já não são tão desfavoráveis assim permitem o aparecimento de plantas de pequeno porte, como as briófitas, que são mais conhecidas por musgos. Elas necessitam de pequena quantidade de nutrientes para se desenvolverem e atingem o estágio de reprodução facilmente. Vamos agora analisar o que está acontecendo na figura D. Aqui também percebemos que vegetações como gramíneas e arbustos conseguem se instalar facilmente. Novas e constantes modificações se sucedem, permitindo o aparecimento de plantas de maior porte, como samambaias e arbustos. Também começam a aparecer os pequenos animais, como insetos e moluscos, porque nós já temos um abrigo aqui. Esses animais eles conseguem se abrigar facilmente. Chegamos então ao estágio sucessional presente na imagem E. Vamos observar o que está ocorrendo. Então, amiguinhos, nas imagens C e D, nós observamos espécies que compõem a chamada comunidade intermediária. São espécies como briófitas, musgos e samambaias que vão dar suporte para espécies mais complexas. Como espécies, nós podemos encontrar árvores de grande porte, além de mamíferos de grande porte vivendo ali. A própria floresta em si, ela tem vários níveis. A gente pode encontrar diferentes tipos de animais vivendo no topo de uma árvore, se compararmos com os animais vivendo na base. Essas espécies vão fazer parte da comunidade clímax. Ela é formada por populações que não se alteram nem alteram o meio. São populações em equilíbrio dinâmico com o meio e com elevado número de espécies e de nichos ecológicos. Últimas espécies a se instalar-se no ambiente. Então, para cada tipo de ambiente físico, existe um tipo de comunidade clímax possível. Acredita-se que uma comunidade clímax tenha atingido seu alto nível de estabilidade, mas isso ainda é controvérsia entre muitos pesquisadores. Antes de falarmos da sucessão secundária, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine uma floresta tomada pelo fogo. Será que ela vai conseguir se restabelecer depois desse evento? Sim. E muitos agricultores utilizam essa prática na forma de fertilizar o solo. Muitos utilizam essa prática para limpar a área e ao mesmo tempo as cinzas tornam o solo mais fértil. Vamos então conversar sobre a sucessão secundária. Ela inicia-se numa área na qual anteriormente existiam seres vivos, ao contrário da sucessão primária. Por exemplo, áreas que sofreram queimadas, desmatamentos, campos abandonados, zonas alagadas, enfim. Ela ocorre em locais desabitados que, porém, já foram anteriormente ocupados por uma comunidade biológica e, por isso, apresentam condições mais favoráveis ao estabelecimento dos seres vivos. Se formos comparar com a sucessão primária em termos de tempo para restabelecimento da vegetação, ela se desenvolve mais rapidamente do que a primária, uma vez que permaneçam no solo alguns organismos e sementes que tornam o substrato mais favorável à recolonização. É importante frisar aqui que é muito difícil você na prática tentar diferenciar a sucessão primária da secundária, porque você precisa ver o histórico da área antes de chegar à sua conclusão. É preciso verificar que tipo de evento ocorreu ali, se foi um evento ambiental ou algum tipo de perturbação causada pelo homem. Pela imagem você percebe que após a catástrofe, que no caso é um incêndio, a própria floresta voltou às suas características como era antes. Na imagem seguinte, podemos observar como espécies sucessivamente se substituem umas às outras no processo da sucessão. Essas imagens elas são de uma floresta de carvalho carpino tiradas lá no sul da Polônia. Você já foi lá? Então, na foto em A, ela foi tirada imediatamente após o desmatamento. Até B, que foi 7 anos após. Em C, foram 15 anos após. D, 30 anos após o desmatamento.
Em E, 95 anos após o desmatamento. Em F, foi a foto tirada 150 anos após o desmatamento. A sucessão ecológica ela não ocorre somente em florestas, ela também pode ocorrer em lagos. Vamos acompanhar esse tipo de transformação. Percebam que o lago foi completamente substituído por pântanos até chegar em um tipo de solo mais firme. Chegamos então ao último slide da nossa aula. Nessa imagem eu coloquei aqui para vocês terem uma espécie de revisão sobre o conteúdo que a gente aprendeu hoje. Mas eu queria deixar bem claro aqui que isso é somente um guia de estudo para vocês. Vocês devem pesquisar mais, se informar mais sobre o assunto, porque ele é bastante complexo. E resolvam exercícios que a gente encontra em sites de vestibulares ou até mesmo em livros, tá bom? Bons estudos e abraços. Sucesso para vocês no vestibular.